Bom, foi-me dada uma responsabilidade e eu vou devolver a bola para vocês durante bom, estamos chamando de palestra, mas eu acho que é importante esse tema, né, para esse fórum, inclusive, que é novo, está nascendo agora. Tudo que nasce, sempre nasce com algum certo grau de dificuldade. E na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente sabe que todo começo é difícil mesmo. Então, eu quero agradecer primeiro a coordenação do Fórum, dos trabalhadores do SUS, as minhas companheiras também de categoria. Eu sou assistente social, recentemente fui do Conselho Regional de Serviço Social, então quero aqui cumprimentar a Dora, a Dulcineia, a Neuza, a Vanice, minhas companheiras de luta na categoria dos assistentes sociais, a Tânia da Uninove, com quem até nós estamos estudando juntos, lá no mestrado da vida, pelo menos no meu caso. O tema trabalhador, trabalhadora, controle social e participação nas conferências, eu estou trazendo para vocês 4 grandes desafios. Tá? Primeira provocação é que não dá para conferir ou fazer controle social sem estar presente. Ou seja, participação exige que você entenda de qual projeto político você está participando, qual projeto político você está defendendo. Digo isso porque na assistência social existem tensões, como em todas as políticas de direito, e que nós, em vários momentos, somos provocados, Por exemplo, a discussão de que se o investimento na assistência social é de fato investimento ou é gasto, qual é a dívida que nós devemos pagar primeiro, se é monetária ou é social, e o assistencialismo versus a política de assistência social. Esse jogo não é só um jogo de palavras. Discutir assistência social como gasto e investimento é discutir qual projeto político nós queremos defender e os outros querem defender. Outros que eu digo, as elites, os grupos econômicos, os políticos que têm um posicionamento político contrário ao do nosso projeto, do nosso projeto que nós queremos defender, de sociedade inclusive, dívida monetária ou dívida social, qual que nós devemos assumir primeiro. Então, é importante lembrar que antes do Sistema Único da Assistência Social, a política da assistência social, ela navegava como uma espécie de navio sem rumo. Fato. Por quê? Porque o projeto político que conduz, ainda, e conduziu fortemente a assistência social, era um projeto conservador, patrimonialista, paternalista, clientelista. Exemplo disso é a baixa capacidade de organização sindical dos servidores públicos na assistência social. Se hoje uma grande maioria de vocês considera isso difícil, há 10 anos atrás, sem a construção do SUS, era impossível. Então, é importante lembrar que haviam, sim, na assistência social, lutadores, lutadoras, mas era individual. Você nunca teve nenhuma grande luta sindical ou grande aliança entre trabalhadores e a sociedade civil para defender um sistema único de assistência social, uma política de assistência social. Você teve isso em outras áreas de direitos, como educação, como saúde, onde é muito mais forte a compreensão de que os seus trabalhadores e a sociedade juntas se organizam na luta para fazer com que esses direitos tenham orçamento, tenham serviço de qualidade. Então, a minha primeira questão para esse encontro aqui hoje é justamente a necessidade do desafio da participação sindical dos trabalhadores do SUS. Por que eu comecei justamente com esse ponto? Porque a Constituição de 88, principalmente os direitos, garantias fundamentais, foram conquistadas a partir de uma aliança que foi fundamental. A aliança dos trabalhadores da educação, por exemplo, com o Movimento Popular de Educação, o Movimento das Mães por Creche, fortaleceu a possibilidade de conquistar na Constituição de 88 os direitos de educação pública, gratuita e universal,
e também na sua base. Não achem que as prefeituras gastam 25% do orçamento obrigatoriamente em educação, porque o Sarney, quando virou presidente, botou na Constituição. Esqueçam isso. 25% para a educação foi uma luta antiga da sociedade brasileira, aliada aos professores, funcionários, trabalhadores da educação que conquistaram. Essa aliança foi fundamental para conquistar esses direitos. Isso nós não temos na assistência social ainda hoje. Não temos. Me digam uma experiência exitosa, né, de movimento de usuários, beneficiários, com seus trabalhadores, para garantir, por exemplo, o fortalecimento de um CRAS, ou a criação de um CREAS, ou a ampliação do orçamento da assistência. Isso a gente faz nas conferências. O que eu estou falando para vocês é que existe uma aliança de trabalhadores e servidores públicos com movimentos da sociedade já de muito tempo atrás e que não se resume apenas às conferências. São os fóruns populares, enfim. E aí, é fundamental que a gente entenda que nós não podemos cair no discurso conservador. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, grande parte de nós, servidores e servidoras públicas concursados com garantias de direitos, e a liberdade sindical para os servidores públicos foi conquistada na base da porrada. Muita gente fala, mas é um bando de privilegiados. Então vai ver o trabalhador da base, servidor público, o nosso privilégio. Falta de serviços, filas, população, nos cobrando os direitos que ela tem direito. Tá? Então, não me venham com essa história de privilégios. Privilégios são as funções de direção, de gerência. E aí, é fundamental entender que o direito de greve dos servidores públicos não foi uma conquista fácil. E ainda não é, porque nós tivemos diversos movimentos ao longo da nossa história, o Estado de São Paulo é rico disso, né? Greve dos servidores da saúde, greve dos servidores da educação, greve de professores, porque as condições que estão dadas a nós são baixíssimas. Enquanto os trabalhadores do setor privado conseguem ainda fazer as suas greves, têm a sua autonomia, e ainda conseguem algum reajuste pingado no seu salário, os servidores públicos, não. Salários congelados, percentuais pequenos, nós vemos prefeituras ou governos dando 1% de aumento de salário anual para os servidores públicos. Eu tenho colegas que trabalham no HC, eles dizem que há mais de uma década os seus salários estão defasados no hospital das clínicas. Então, você pode ter um serviço de saúde de excelência, mas com um conjunto de trabalhadores precarizados, explorados, superexplorados. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é fundamental que a gente entenda. O nosso reconhecimento enquanto trabalhadores do SUAS, primeiro, nós não estamos numa ilha. Segundo, a nossa aliança enquanto trabalhadores é no movimento sindical, combativo, tem que se filiar ao sindicato. O sindicato da minha cidade, servidores públicos municipais, é um sindicato peregrino, é ligado à força sindical. Agora, a primeira coisa que eu fiz ao passar no concurso foi me filiar ao sindicato. O sindicato é peregrino, atrasado, né, enfim. Mas se eu não me filiar ao sindicato, como é que eu vou interferir na vida dele? Como é que eu vou possibilitar que um outro coletivo, um outro grupo, que eu venha fazer parte ou não, possa mudar também o papel e a gestão do sindicato? Tem que participar. Tem que participar. Porque se com o sindicato é difícil, seu sindicato é pior. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós temos dois grandes problemas que afetam a categoria de servidores públicos. Os trabalhadores do SUS não estão à margem disso. E pior, quando se fala, por exemplo, de planos de carreira, cargos de salário, os famosos PCCS, se costuma sempre criar PCCS exclusivos para a saúde, PCCS exclusivo para a educação, PCCS exclusivo até para a guarda municipal. E para o SUAS, vai ter PCCS exclusivo? Pode ser que sim, mas isso depende mais da nossa capacidade de organização do que ficar chorando, né, no gabinete do secretário ou da secretária da pasta. Secretário passa. Mandato, inclusive mandato não é nem do secretário, mandato do prefeito. Né? Então, secretários passam, a categoria fica. E é fundamental que a gente entenda isso. Os planos de cargos
carreira e salário que estão sendo implementados no Brasil estão seguindo ordens internacionais de precarização do trabalho dos servidores públicos. A crise na Europa está dando este tom. Aonde é que os governos estão agindo para combater a crise? Na Previdência Pública, sobre os trabalhadores públicos, congelando salários na França, na Itália, na Grécia, então, nem se fala. O serviço público grego, literalmente vai entrar em colapso daqui poucos meses. Eu diria anos, mas como a coisa lá está cada vez pior, é meses. Porque é o servidor que vai pagar a conta da crise econômica na Europa. E não duvidem que seremos nós que pagaremos a conta aqui no Brasil. Os planos de carreira, cargo e salário não falam de carreira, falam pouco de cargo e quase nada de salário. Eu fui para São José, a convite da nossa regional do CRES lá. O plano de cargo, carreira e salário de São José é tenebroso. Ele fala, por exemplo, de colocar no mesmo saco de gato, numa função chamada assistente técnico 1, 2, 3, várias profissões. Então, assistentes sociais, professores de educação física, formados em engenharia, vão estar aquela mesma função. Então, não fiquem assustadas e assustados se num CRAS, com um plano de carreira desse, você tenha profissionais. Eu sou arquiteto, mas eu sou assistente técnico 1, então eu posso ir lá para o CRAS para uma função técnica de atendimento. Vai poder. Senhoras e senhores, esse é o Estado burguês. O que está na lei é o que vale. Por mais que a gente não concorde, por mais que a gente queira rasgar, tacar fogo, é o que vale. Até que a gente derrube esse modelo de Estado, nós precisamos criar primeiro as condições da nossa autonomia e do nosso fortalecimento sindical. Então, os planos de cargos, carreira e salário estão sendo implementados, são uma afronta ao direito do servidor público em prestar, inclusive, um bom atendimento e ser valorizado como trabalhador público. E a lei de responsabilidade fiscal, que aí é o horror mesmo. A lei de responsabilidade fiscal foi criada na esteira da ideia de dizer que a máquina pública tem que menos prestar serviço e cada vez mais servir, por exemplo, a uma gerência, no caso a gerência do modelo econômico. E eu estou dizendo isso por quê? Qual é a desculpa de governante para não dar aumento de salário e para não contratar trabalhadores, principalmente agora para os SUAS? Eu estou na margem da lei de responsabilidade fiscal. Não posso, porque senão eu perco meu mandato. Enfim, errado ele não está porque está na lei. Agora, a lei não pode virar desculpa, como foi criada no governo Fernando Henrique, para justamente amarrar o serviço público e criar o que vocês têm visto na mídia. Vocês acham que as ONGs, as OS, as organizações sociais, as instituições que estão querendo vir gerenciar e contratar trabalhadores para o SUAS estão preocupados com o que eu estou dizendo? Não. Eles querem mesmo a lei de responsabilidade fiscal, eles querem os CCCS dessa forma. Por quê? Porque a ideia é cada vez menos servidores públicos de fato e cada vez mais contratados, terceirizados. Porque é lógico, né? Você pode, aí eu estou dizendo hipoteticamente, não estou acusando ninguém, mas você pode contratar uma instituição idônea para cuidar de um CRAS e no ano eleitoral você colocar esses funcionários contratados para fazer campanha. O servidor público não. Ele tem autoridade como servidor público. Em tese, o servidor público serve à população e não ao governante. E é por isso que nós temos lei agora, a lei do SUAS. Então entendam as maldades que estão escondidas, né, nas entrelinhas. E aí a gente tem que se organizar. Porque se a gente não se organiza, a gente não conhece, nem entende, não participa. Então esse é o primeiro grande desafio. Nós temos que buscar a nossa participação sindical e este fórum de trabalhadores precisa ser um fórum reconhecido pelas organizações sindicais das quais nós somos representados, pelas confederações, pelas federações de trabalhadores. Nós precisamos que esses representantes sindicais estejam cada vez mais no fórum. Por quê? Vou dar um exemplo. Na década de 80 e 90 foi criado o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Este fórum foi o fórum mais importante da sociedade brasileira, porque reuniu todas as entidades sindicais, todos os conselhos
federais de categorias, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, as centrais sindicais que tinham atuação mais combativas, as federações de trabalhadores de educação, de todos os níveis. E o fórum só foi um fórum exitoso porque foi um fórum que pautou não só a condição dos trabalhadores, mas a defesa da escola pública. Se este fórum quer ser um fórum legitimado, precisa trazer, convidar e puxar umas orelhas também dos seus representantes sindicais. Tem que estar aqui o Sindicato de Servidores Municipais, tem que estar aqui a Federação Nacional dos Trabalhadores de Psicologia, tem que estar aqui, tem que estar com vocês. É isso que vai tornar este fórum legítimo nacionalmente, inclusive numa mesa de negociação. Tem que ter representante desse fórum nas mesas de negociação. E uma outra coisa, o segundo grande desafio, tá? O segundo grande desafio é que a gente possa também buscar uma aliança com a sociedade, com a população. Se a população não for a nossa aliada para justamente defender os SUAS, nós estaremos parcialmente ferrados. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez eu escutei lá em Guarulhos, que é onde eu moro e milito, mas a assistência social não aparece como demanda do orçamento participativo. E não aparecia mesmo. Você pegava lá as demandas do orçamento participativo, o povão ia pedir escola, ia pedir mais funcionário para o UBS, ia pedir médico. Isso porque os médicos nem participam de nada da vida orgânica da luta da sociedade. Tá? E mesmo assim o povão ia lá e pedia médico. Eu quero saber quando é que nós vamos conseguir fazer uma aliança com a população para as conferências, para as cidades onde tem, por exemplo, orçamento participativo, e o povo dizer: eu quero trabalhadores para o CRAS da minha região, eu quero um CREAS da minha região, eu quero um serviço da assistência social aqui no meu bairro. Se nós não criarmos esse clima de unidade, né, com a população, reconheço o público que nós atendemos, que a população de baixa renda, empobrecida, ela já tem culturalmente, né, botada na sua cabeça de que ela já está numa condição de dependência. Nosso papel no SUAS, como trabalhadores, é tirá-la dessa condição de dependência para uma mudança da sua cultura política. Então, é difícil. Não tem associação das mães do Renda Cidadã, certo? Não tem o Fórum Popular das mulheres e beneficiárias do Bolsa Família. Não tem. Não tem movimento social organizado a partir do nosso público. Não tem. Agora, se não tem, não quer dizer que a gente não possa fazer. Não quer dizer que a gente não possa organizar. Não quer dizer que a gente não possa fomentar. Quando a gente fala de conselho gestor, conselho gestor e unidade é um caminho para se aproximar com a população e reivindicar com a população. Os conselhos gestores de saúde têm se utilizado desse instrumento, seus trabalhadores, para fazer com que a população que é atendida na saúde também possa participar, cobrando, da coisa mais, parece simples, mas não é, tá? Desde a revitalização da praça do bairro até a garantia, né, do atendimento de qualidade de saúde. Então, é importante que a gente tenha como segunda grande tarefa desse fórum, e que esse fórum indique para a sociedade civil, como vocês estão indo para a Conferência Nacional, diga: nós queremos uma aliança com os usuários, com a população, com o povo. Nós queremos essa aliança. Durante a Conferência Nacional, esse fórum tem a responsabilidade de chamar uma reunião com o Movimento Nacional de Catadores, tem a responsabilidade de lá na hora do café, chamar uma conversa com o Fórum Nacional e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Vocês precisam se aproximar e fazer uma aliança necessária com os movimentos da sociedade civil. Nas cidades onde há o Bolsa Família, tem um conselho gestor do Bolsa Família, que está sendo utilizado pelos governos como forma de fazer o paternalismo das primeiras damas com aquelas beneficiárias. Tem que se aproximar deste conselho, tem que exigir como trabalhadores do Sul a cadeira no conselho gestor dos beneficiários do Bolsa Família, para que vocês passem a influenciar também os debates. Como eu já disse no começo, não tem conferir, não tem controle social se não participa. Então, a segunda grande tarefa
é justamente fazer essa aliança com a população. Não tem fórmula hoje, certo? Para fazer. Eu acho que tem que fazer as articulações com os movimentos existentes, como o que eu já citei, nas cidades, cada vez mais fortalecer a ideia de que nós precisamos cobrar. Se não vai fazer o Conselho Gestor, porque o Conselho Gestor é uma atribuição legal, tornar o Conselho Gestor uma bandeira desse fórum é fundamental e fazer com que nos nossos locais de trabalho a gente possa, naquele momento dos encontros ou naquele momento da conversa com as famílias, com os usuários, fomentar a participação cidadã como uma espécie de oficina e, ao mesmo tempo, naquela hora do café, dizer: e aí, dona Maria, como é que está? Como é que a senhora vê o CRAS? Como é que a senhora entende o CRAS? Vamos conversar, né? Que horas? Olha, eu saio tal hora, né? Agora os assistentes sociais fazem 30 horas, então tem responsabilidade maior, porque tem mais tempo depois, né? Daquele período, ou antes, para reunir com aquela senhora, com aquele trabalhador que vem todo mês, né? Pegar o seu benefício, né? Pegar o raio daquela cesta básica que nós não conseguimos tirar ainda da política da assistência social, carrega nas costas, né? Vamos imaginar, lá na cidade que eu, né? O cara vai lá, não quer pegar o raio da cesta básica, carrega nas costas, né? Quase 1 hora com aquilo nas costas, no ônibus. É com ele que nós temos que conversar, é com ele que nós temos que construir a possibilidade de aliança. Tem algumas alianças do público que nós atendemos que não são possíveis. Por exemplo, as associações de bairro, eu acho que elas são muito clientelistas, né? Nós temos que tomar cuidado com essas lideranças de bairro que todo ano tenta vender também um pouco do seu lastro para candidatos. Eu acho que a nossa aliança saudável não é com essas pessoas. A nossa aliança saudável não é com os movimentos de moradia. Aqui no centro de São Paulo, um movimento de moradia forte, com os movimentos populares que nós temos na região, até mesmo de outras áreas setoriais que podem ser nossos aliados, conselheiros gestores de saúde, o Fórum Popular de Saúde que existe em algumas cidades, algumas regiões. Então, a nossa aliança é aonde o povo está organizado. Aqueles nossos usuários, não subestimem, estão organizados em algum movimento. Procuram a assistência social pela sua extrema necessidade, mas ela não tem só aquilo como necessidade e, às vezes, ele está sendo atendido no CRAS e faz parte do movimento popular do bairro para conseguir melhoria no saneamento. Então, tem que buscar essa aliança, nós temos que conhecer essas pessoas, né? E entender que não dá para fazer movimento de trabalhador em horário de serviço. Eu não acredito na boa vontade dos gestores. Eu fui gestor, então posso dizer isso. Tá? Mesmo que você tente também, não quer dizer que você consiga. Né? Eu costumava dizer para os colegas, né? Secretário não dá aumento de salário, mas na minha condição de secretário, no projeto político que eu defendo, eu posso liberá-los, né? Eu posso permitir que vocês se organizem. Agora, não dependam disso, porque secretários mudam, gestores mudam, nós temos que ter o nosso espaço, né? Nós temos que ter o nosso espaço autônomo para se reunir, né? E não tem jeito, né? Alguns sacrifícios existem nessa vida, certo? Você se reúne fora do seu horário de trabalho, né? Não tem jeito. E alguns de nós, né? Às vezes, né? Só nisso. A terceira grande tarefa: eleger representantes nos conselhos de assistência social. Essa é uma tarefa sagrada, se a gente for falar em luta desse fórum de trabalhadores e trabalhadoras. E outra coisa, aí minha provocação para este tema, esse terceiro grande desafio, é que nós temos que tomar cuidado com a confusão da representação. Se você é indicado pela sua secretaria, você não representa a sociedade civil. Está tendo uma confusão entre nós trabalhadores em achar: ah, não, eu estou lá representando a Secretaria Municipal da Assistência Social. Então você representa o gestor, você representa o governo, representante de governo, né? E aí até contrariando um pouco alguns debates que eu vi aqui do Conferir e algumas opiniões que há até neste fórum, quem é indicado pelo governo representa governo, porque a Constituição fala em paridade. Paridade é interesses da sociedade civil e interesses de governo. A hora em que você, trabalhador, indicado pelo seu secretário, não interessar mais ao interesse do governo, você será substituído. Mas se você é eleito enquanto trabalhador e trabalhadora, aí não tem como. Você tem, inclusive, garantias,
como representante eleito pelos seus trabalhadores, colegas, tá, na vaga do conselho. Agora, nós temos alguns desafios, porque as leis municipais e estaduais que criaram os conselhos da assistência social são cheios de problemas, confusão. A lei estadual do Conselho, do Conselho Estadual da Assistência Social, é confusa. Tanto é que nós costumamos brincar que o governo tem 99% e nós não. Tá? Às vezes nem isso, porque na última gestão, na penúltima ou última, nós elegemos a Marlene Merice, que foi a nossa representante pelo Conselho Regional de Serviço Social, tá? Mas mesmo assim, na hora de compor os eleitores para eleger as vagas dos trabalhadores, tem muito golpe. E não achem que as pessoas vão esquecer. Se quem está no poder se sente ameaçado, vai usar todos os instrumentos. Aqui em São Paulo nós tivemos um exemplo claro. Tá? O setor dos contabilistas, um setor ligado aos interesses da Prefeitura de São Paulo, da gestão do Kassab, tentou impedir, por exemplo, os colegas psicólogos, seu sindicato, seu conselho, de participar do processo municipal. Pô, você quer coisa mais representativa de trabalhador do Sul, o Conselho Regional de Psicologia, o sindicato de psicólogos? Pelo amor de Deus, você querer excluir esse setor e achar que os contabilistas têm direito a voto para eleger o representante dos trabalhadores no Conselho Municipal da cidade de São Paulo? Desculpa. Então nós temos que brigar para mudar essas leis. Nós temos que ter na legislação claramente representantes dos trabalhadores do SUAS. Agora que nós temos a lei federal, nós podemos exigir e pautar isso. Acho que isso é pauta deste fórum. Que nas cidades, nos estados e federal, os representantes dos trabalhadores sejam eleitos pelos seus próprios, pelos seus pares. Hoje nós não temos isso, é muito confuso as eleições. Por exemplo, nós tivemos em Guarulhos, na vaga dos trabalhadores, representantes de entidades. E representante de entidade não como trabalhador. A pessoa era da direção da entidade, como a entidade tinha inscrição no conselho, tem direito a voto, elegeu seu representante na vaga dos trabalhadores. E essa representação ficou 10 anos representando os trabalhadores na vaga. Agora que nós criamos na nossa cidade um núcleo de assistentes sociais ligados ao nosso conselho, e nós conseguimos eleger uma representante da Secretaria de Assistência Social eleita pelos seus próprios trabalhadores. Porque isso é outro problema também. Se as entidades apenas têm o direito a voto, é fato que nós, em número de representação, hoje, somos menores do que as entidades que ali estão no conselho. E as entidades que ali estão no conselho podem também eleger trabalhadores. E aí tem um problema muito sério com os colegas trabalhadores do setor contratado. Eles devem ser nossos aliados, eles devem entender que nós defendemos concurso público, sim, para a composição do SUAS, mas eles existem, colegas. Eles precisam fazer parte desse fórum, para inclusive entender o seu papel. Porque senão, na vaga de trabalhador, também nós estamos vendo no estado de São Paulo e no Brasil, trabalhadores de entidades sendo eleitos na vaga de trabalhadores do conselho, mas servindo o interesse da entidade, servindo o interesse dos governos. Ou seja, o governo que deveria ter 50%, acaba tendo 60%, 70%, aí a paridade foi para o ralo. Tá? Agora, nós temos que trazer os trabalhadores conveniados, contratados para dentro desse fórum. São colegas de categorias, são trabalhadores do SUS também, queiram ou não, alguns de nós, e são trabalhadores muito mais precarizados do que nós. Inclusive, é por isso que nós devemos buscar aliança com eles, inclusive para dizer a eles que nós temos condições, na luta pelos seus direitos, também garantir. Vocês sabem que a lei federal agora, a NOB já garantia isso, a NOB SUS e a NOB RH. Agora a lei sacramenta uma coisa que eu acho que é fundamental, não tem distinção de serviço. Se uma entidade é conveniada para exercer o PAIP, e o CRAS também tem o PAIP, é um PAIP só, é o mesmo serviço, tem que ter o mesmo número de trabalhadores, tem que ter as mesmas garantias, tem que ter os mesmos requisitos. Isso está no monitoramento, está no controle social, gente. Tá? O problema é que o monitoramento é frágil hoje. A DRADES escolhe as entidades conveniadas que vai fazer monitoramento. Sabe por quê? Porque as DRADES também estão sucateadas.
Guarulhos deve ter mais de 100 entidades conveniadas, pelo Fundo da Assistência, Fundo da Criança, juntos e tal. A DRADES escolhe, no universo de 100, 2, 3 entidades por ano para fazer monitoramento. Perceba a fragilidade deles, né? A fragilidade do Estado em fazer monitoramento. É lógico, vai ter brecha, vai ter remendo, vai ter, claro que vai ter. Então, qual é o nosso papel? A nova lei. Peguem a lei. Tá? Eu mexo muito agora nas tecnologias, né? No PDF eu ponho lá conselho. Né? Quando o texto está em PDF, você vê conselho. O conselho ganhou um poder extraordinário com a nova lei. Ele já tinha na lei anterior, mas nessa nova lei, ele ganhou um poder extraordinário. Inclusive o poder de dizer, tem um artigo que diz, por exemplo, que para que haja fortalecimento dos conselhos, o órgão gestor deve garantir recursos para que o conselho funcione. Deve garantir, quando for federal ou estadual, condições que os conselheiros possam se deslocar, né, da sua cidade para a reunião do conselho, inclusive, se necessário for, com a ajuda de custo para poder se manter durante o período da reunião, tá? Ou os conselheiros na cidade devem ter a garantia do órgão gestor, isso está na lei federal, as condições para que ele possa participar da reunião. Se a representante usuária foi eleita, mas ela mora lá 2 horas do local onde é feita a reunião, a nova lei diz que deve haver a garantia das condições para que essa pessoa participe da reunião. Então, leiam a nova lei, porque a nova lei, ela tem uma série de garantias para os conselheiros e para os conselhos. Não passa um fio de cabelo sem passar pelo conselho. Nós temos que interferir nos planos municipais, estadual e federal da assistência social, principalmente os municipais. Tem que forçar a gestão a fazer um plano que nos apresente e que a gente possa também dar pitaco, não é só conferência. Anualmente a gestão tem que apresentar ou fazer uma mudança, uma readequação do seu plano da assistência social. Nós temos que conhecer o plano da assistência social da cidade. Isso aqui, o plano não pode ser um negócio engavetado a 7 chaves que a sociedade não tem acesso. Observem, leiam. Eu li o Plaza aqui de São Paulo, eu fiquei horrorizado. Na conferência municipal, eu fiquei horrorizado com o plano. Se pelo menos 20% daquilo que está no Plaza de São Paulo pudesse ser implementado, já estava, não estava bom, mas já dava para respirar. Mas aquele plano não foi cumprido, nem as suas metas básicas, nem os estudos, as pesquisas, básico. Eu li o Plaza todinho de São Paulo. Fiquei horrorizado. Eu pensava que o Guarulhos tinha dificuldade. Mas quando vi o orçamento de São Paulo para assistência social, menos de 2% do orçamento, a cidade mais rica do país, pelo amor de Deus, gente, façam as contas, está lá no site da prefeitura, eu fiz as contas. Aqui o orçamento destinado à assistência, com muito sufoco, chega a 3%. Isso porque a prefeitura conta o dinheiro do fundo da assistência, né, dentro do orçamento da prefeitura, né, do orçamento direto. Então, enfim. E o quarto desafio são as conferências e as mudanças que estão tendo na sociedade brasileira. Esse fórum precisa consolidar o seu caráter representativo e o seu papel enquanto fórum. Vocês precisam cada vez mais, por exemplo, na Conferência Nacional, esta representação aqui precisa estar na mesa da conferência. O fórum tem que estar na mesa da conferência para dar o seu tom, para marcar a sua presença, para dizer o que tem a dizer. Esta carta aqui precisa ser lida, não na hora que se abre para o plenário, mas na mesa. Este fórum precisa, no instrumento da conferência, se legitimar como órgão que deve ser convidado, chamado e convocado, inclusive, para pensar as conferências, para fazer as conferências. Tá? Então, eu acho que essa é uma briga de legitimidade que é necessário fazer, e volto à minha fala inicial. Nós só vamos ter legitimidade de trazer as entidades sindicais para dentro deste fórum, para, inclusive, que eles possam consolidar a ideia do Fórum dos Trabalhadores. É fundamental que vocês pensem na pauta como é possível dialogar com esses trabalhadores que não são concursados de serviço público. Eles devem ter demandas, devem ter pautas,
Uma delas eu acho que é o respeito à autonomia e liberdade sindical também, que no setor privado é muito mais, né, não digo desrespeitoso, mas violento, opressor, né? Não há autonomia sindical para uma instituição, né? Porque fica com aquela ideia, né? A instituição passa a imagem de ser uma instituição boazinha, que ajuda os pobres, mas arrebenta com os seus trabalhadores. Aí desculpa, não há Deus ou deuses no mundo que vão respeitar alguém que não consegue, né, de garantir aos seus trabalhadores mínimas condições de trabalho e respeito. E perseguição do setor privado nas organizações sociais existem muitas, né? E aí para fechar, tá, para não ocupar muito tempo de vocês, eu peguei aqueles slides do Conferir e não vou abordar todos aqueles eixos. Tem o eixo que trata, o eixo 2, usuários e o seu lugar político no SUAS, né? Aí vocês colocam valorização dos trabalhadores, é uma proposta que foi apresentada, elaborar critérios de perfil profissional. A responsabilidade era da SEAD, da Secretaria de Estado. Ela disse na conferência que foi efetivada, ou melhor, está em andamento. Este fórum está propondo, ou melhor, este fórum diz que reconhece que essa proposta esteja em andamento. É fundamental dizer que os critérios dos perfis profissionais já estão na NOB. Seja na NOB antiga ou na NOB nova, que ainda não foi publicada, ainda não saiu, né? E que os municípios devem seguir. O problema é que nós precisamos lutar para que haja uma legislação ou uma emenda à lei do SUS que determine e que condicione essas garantias. Porque a norma operacional básica, apesar de ser uma norma, não quer dizer que ela deva ser cumprida. A NOB fala que o SUAS deve ser estruturado com trabalhadores com perfil e concurso público. Agora, se os planos de carreira disserem que pode exercer a profissão de psicólogo, assistente social, numa mesma função, onde tem pedagogos, educador físico, assim, se os PCCS forem aprovados da forma como estão, não vai ter NOB que os salve, companheiros e companheiras. O que tiver no PCCS é o que vale. Então não tem norma federal que vai obrigar as prefeituras a respeitar vocês como trabalhadores do SUS. Tá? Então acho que essa proposta dos critérios de perfil, acho que precisa ser cobrado principalmente na Conferência Nacional. Né? A NOB pode virar um instrumento deste fórum com uma proposta de projeto de lei? Pode entrar na pauta de vocês. Acho que deve, inclusive, como outras categorias. O segundo item da valorização dos trabalhadores fala em garantir recursos orçamentários para a qualificação e instrumentalização das equipes. Sinto dizer a vocês que capacitação, se vier de boa vontade do gestor, é só uma boa vontade. Se não tiver rúbrica no orçamento, não tem capacitação. Se vocês não lutarem para que no orçamento municipal, estadual e federal tenha lá um item dizendo orçamento da assistência social, item X, orçamento, recurso destinado para capacitação, profissionalização, formação continuada dos trabalhadores, desculpa. Quem disser de capacitação sem orçamento lá garantido, está mentindo para vocês. Temos que lutar para que a capacitação, a educação e formação continuada seja uma rúbrica nos orçamentos. Seja garantido, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro tem que dizer lá no orçamento que tem. Não adianta dizer, não, mas a gente tira lá daquele recurso da proteção social básica. Não me convence, José. Orçamento é orçamento. Proteção social básica é proteção social básica, extensão especial, orçamento para capacitação é orçamento para capacitação. Não adianta fazer remendo. O remendo sai pior, né, do que a sua efetividade. No eixo 3, gestão de suas entidades, né, a SEAD informa que efetivou uma proposta que é fortalecer e efetivar a rede intersetorial e as ações regulamentadas com instrumentos e tal. Né? Vocês vão solicitar ao CONSEA documentos que comprovem essa efetivação. E, sinceramente, intersetorialidade não existe no SUS. Existe na nossa cabeça, na nossa boa vontade,
no nosso exercício profissional, porque a gente faz a articulação no território com as entidades. Agora, o problema é entender, volto a dizer, o projeto político da sociedade brasileira. A sociedade brasileira dividiu o Estado em caixinhas. E vocês sabem melhor do que eu como é difícil dialogar com a saúde, como é difícil dialogar com a educação. Pode até baixar uma lei para obrigar a intersetorialidade. Mas isso daqui, primeiro que a SEAD desmente em intersetorialidade. Foi feito agora recentemente a mudança para o Fundo Estadual da Assistência, para o atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto, e até hoje, o prometido plano de aplicação não foi apresentado. Até hoje você não tem ainda da Fundação Casa como vai ser o processo metodológico, passou para a SEAD que se vire, então não tem intersetorialidade, se não determinar. E quem determina pode ser tanto a gestão como pode ser o conselho. O conselho pode pensar, elaborar e determinar a intersetorialidade, gente. Nós temos que ir para dentro dos conselhos. E aí, aquilo que o conselho decide, o governo não cumpre, Ministério Público, Ação Civil Pública, vamos brigar no campo que eles brigam. Porque para não dar aumento de salário, né, ou para impedir nosso direito sagrado de greve, eles entram com a ação na justiça. Entraremos também, se necessário, a partir do descumprimento da intersetorialidade, que pode ser um instrumento a ser elaborado no Conselho. E vocês têm uma proposta aqui, que eu acho que precisa entrar na pauta do fórum também. Criar, ampliar e fortalecer o CRAS e o CRES nos municípios, realizando concurso público para compor o quadro de recursos. A SEAD diz que efetivou essa proposta. Não sei aonde, o último concurso foi agora, o cargo foi genérico, não foi nem específico, o concurso da SEAD. E outra coisa, né, a existência de CRAS e CRES terceirizados pode abrir uma brecha que a saúde hoje não consegue mais controlar. Na política de saúde pública desse país, e nesse estado, em especial o estado de São Paulo, organização social é que nem nuvem de gafanhoto, que vai comendo dinheiro público e não consolidando o sistema único de saúde. E o grande risco é as prefeituras, os governos, estadual, municipal, usarem como desculpa a impossibilidade de fazer concursos públicos e começar a compor o Sistema Único de Assistência Social a partir das contratações terceirizadas de serviços. Isso é um risco muito sério. Então, a bandeira do concurso público no SUAS, acho que é uma bandeira de morte também deste Fórum de Trabalhadores. Isso precisa ser levantado com uma bandeira visível, né, para toda a sociedade, para todos os gestores, na Conferência Nacional. Então, é fundamental que a gente entenda que nós temos sacrifícios a fazer. Acho que a Conferência Nacional é um bom lugar, tá? De unidade e construção de alianças com os movimentos que lá estiverem. Garantir que os trabalhadores se coloquem como referência no local de trabalho. Eu acho que esse é um desafio que é mais nosso do que as nossas cobranças. Sabe? Nós temos ainda um sério problema, que o conservadorismo ainda está presente no dia a dia do serviço da assistência social, né? Nós temos uma cultura política atrasada no serviço público, que eu acho que isso é fatal, né? Chega lá um trabalhador novo, com gás danado, chega num local de trabalho ruim, não estou dizendo nem de idade, tá? Velhice não precisa ser de idade, pode ser de consciência. E o cara, quando chega com aquele gás todo, querendo atender a população, garantir o direito dela, chega alguns, né, colegas de trabalho e dizem: ih, estou há 20 anos nesse local de trabalho, você não vai conseguir mudar nada. Isso é a pior coisa do mundo. Nós temos que romper isso. Eu falo: eu vim, eu vou mudar. E se você está aqui há 15 anos, boa aposentadoria. Ué, gente, não vamos mudar a assistência social e garantir o SUAS, se não mudar a cultura política no local de trabalho. E no local de trabalho, para que a gente tenha moral para gritar com o prefeito e vereador, nós temos que ter moral no nosso local de trabalho. A população tem que nos reconhecer como profissionais de qualidade, competentes e, principalmente, fazem, né, do limão a limonada. Tá? Porque eu acho que a falta de condições de trabalho não é motivo para que a gente desqualifique o nosso trabalho. E é isso que faz, às vezes, a gente perder pontos na nossa luta do SUAS,
para garantir os nossos direitos. Porque, costumeiramente, a gente escuta as pessoas dizendo, mas não fui bem tratado lá naquele serviço de assistência social. Ou o cara entra no CRAS e sai do CRAS e quando é perguntado, para onde o senhor foi? Fui lá onde dá o Bolsa Família. Quer dizer, nós temos que empoderar o nosso serviço. Nós temos que criar o nosso serviço de referência. E nos criar como referência no local de trabalho. Porque não é só trabalhador bonzinho, né, oprimido, que faz um bom serviço. Acho que nós que lutamos, defendemos direitos, também não, fazemos muito mais, né, a qualidade do serviço existir. E é isso que vai criar referência com a população, com as entidades, no nosso meio, no nosso território. E aí eu quero terminar justamente com alguns problemas que nós ainda temos que insistir. A baixa participação ativa dos trabalhadores nas conferências. Eu acho que isso foi, nessa última conferência, essa era para ser a nossa conferência. E não foi. Para ser sincero, não foi. Tá? Eu tenho visto várias conferências onde há confusão. Por exemplo, nas vagas de governo, o trabalhador pode ser eleito? Eu acho que não. Mesmo que tenha sido uma estratégia para você se eleger delegado, é uma estratégia perigosa. Porque você foi eleito como delegado numa vaga de governo. Numa próxima conferência, o governo pode avaliar que errou, porque, lógico, botou nas suas vagas justamente quem queria se aproveitar delas para poder defender seus interesses. E é justo. Agora, nós temos, tá, que entender que vaga de governo é vaga de governo, porque senão na conferência a gente fica com a nossa consciência amarrada. Fui na vaga do governo. Eu sou trabalhador ou sou governo? Você é trabalhador. Governo é quem tem cargo em comissão, de confiança. Governo é quem está em função de confiança. Lógico, o nome já diz, cargo de confiança. É confiança do seu chefe. Quem não é de confiança do seu chefe, no único sentido da palavra, tá? Mas quem não é de confiança do seu chefe é trabalhador, é trabalhadora. Desculpa, nós temos que assumir a nossa identidade, senão danou-se a vida, tá? Então, trabalhador é trabalhador, ponto, tá? Mas aí tem uma confusão, né? Acho que aqui na cidade de São Paulo deu essa confusão na eleição dos representantes de governo e da sociedade, porque na sociedade ficou, né, no limbo o que é trabalhador. E entre os trabalhadores ficou uma confusão. Mas eu sou trabalhador, mas eu estou no governo. Mas você está no governo concursado, a sua vaga é de trabalhador. Você não representa o governo. Vaga de governo é para representar governo. Representou o interesse do prefeito, do governador, enfim. Teve muita confusão. E a participação nossa, para ser muito franco, foi muito ruim. Nós temos que ter um balanço crítico disso. Não para baixar a bola, mas para subir a bola. Dizer, os colegas precisam se empoderar mais. Eu tenho colegas que fizeram a luta aqui das 30 horas para os assistentes sociais na cidade de São Paulo. E a avaliação deles é de que a participação foi boa, foi um grande movimento. Agora, depois que passou, né, as 30 horas, baixou a participação, quer dizer, não dá. Né? E principalmente na assistência social, onde nós temos uma lista de reivindicações que, se pegar, dá uma capivara enorme de direitos que não estão sendo cumpridos. Então, nós precisamos avaliar as estratégias de participação dos trabalhadores. Como fazer com que os nossos colegas possam participar cada vez mais desse processo. Eu sei que tem um problema aí. Como os concursos públicos são muito antigos, em alguns casos, você tem trabalhadores muito antigos que já estão para aposentar e que vão deixar vago a função. E, lógico, pode ser uma brecha para reivindicar mais concursos, mas ao mesmo tempo, né, quem está perto da sua aposentadoria tem dificuldade de se organizar sindicalmente, né, ou participar de um fórum como este, ou entender os SUAS, né? São desafios que nós temos que enfrentar. Não tem luta sem resistência, não tem jeito, né? Na história da luta dos servidores públicos, alguns companheiros sofreram as penalidades de fazer uma greve, de fazer uma reivindicação. Na luta não tem outra fórmula, né? A não ser que você vire cipeiro, porque cipeiro tem garantia legal, né, para não ser demitido, não ser reprimido, né? Agora, nós precisamos criar também nas nossas leis municipais, pensando aí que agora, vocês perceberam que não há, assim, os estatutários vão sumir do mapa do serviço público brasileiro. Vão ser os seletistas, ou melhor, eu sou seletista, por exemplo, tá?
Por quê? Porque os seletistas, aqueles que fazem concurso público e são contratados pela CLT, têm as mesmas garantias de um estatutário. Apesar que o estatutário ele tem uma condição não é privilegiada, mas ele tem garantias, né, maior estabilidade. Apesar que a estabilidade também ela é contraditória, porque o servidor seletista, se ele é demitido sem justificativa, toda semana eu vejo o Diário Oficial da Prefeitura de Guarulhos. E a Prefeitura tem que recontratar o seletista, porque foi perseguição no local de trabalho, entendeu? Então, nós temos que pensar que agora nós estamos num momento onde o serviço público está sendo afrontado, tá? E nós estamos no meio dele, tá? Então, não tem luta sem resistência. E nós temos que criar as condições da resistência, tá? Quando eu falei lá que nós temos que valorizar o nosso trabalho, eu quero ver quem é o trabalhador do SUAS que vai ser reprimido com uma população toda atrás dele, defendendo aquele serviço, defendendo ele ou ela, tá? Então isso aconteceu muito na história da luta da saúde, na luta da educação, sabe? Que pode ser também, né, uma página da nossa história. E é necessário que, eu acho que a gente tem que ousar. Esse negócio de conferir só em conferência está virando uma falácia. Para todos nós, para o governo, para os trabalhadores, para os usuários, enfim. Né? Eu costumo dizer que antigamente, né, participar das conferências era um negócio intenso. Agora é para encontrar os amigos, os companheiros, né? Gente que a gente não vê há muito tempo, sabe? Porque está começando a perder o sentido. Nós não podemos fazer com que as conferências percam sentido. Agora, eu acho que esse fórum pode inovar. Eu acho que vocês deveriam ousar. O ano que vem está aí, é um ano eleitoral, mas eu acho que vocês deveriam ousar em criar uma espécie de conferir antes da própria conferência. Chegou no mês do ano que vem, vamos chamar um grande seminário com todas as entidades, conselheiros, conselhos de assistência social, vamos fazer o nosso conferir no meio do processo. Vamos conferir no meio do processo, vamos chamar a sociedade, tá, para conferir. E vamos chamar o governo também na mesa, para ver se ele consegue justificar, né, faltando um ano, porque terminou essa conferência, daqui 2 anos tem a outra. Tá? Então vamos fazer o nosso conferir. Este fórum pode inovar e dizer, vamos chamar um grande conferir do Fórum de Trabalhadores, do SUAS, porque nós queremos ver o SUAS andar, nós queremos ver o SUAS mudar a ideia de assistência social na sociedade brasileira. Então, bom, espero ter provocado o suficiente vocês, tá? E quero terminar dizendo que essa articulação ela é inovadora. Este fórum, ele não pode deixar de existir. Esse fórum é pioneiro desde as conquistas do Sistema Único da Assistência Social. Tá? Então, eu acho que é fundamental que vocês, nos locais de trabalho, a gente precisa fazer aquele trabalho formiguinha, não tem jeito. Né? Nada mudou na vida, enquanto método também. Então, eu acho que este fórum, ele tem, tá, na sua criação, no seu nascedouro, e realizando esse encontro aqui hoje, a certeza de que nós estamos pensando um sistema público, um sistema de assistência social que seja único no Brasil e que, lógico, né, ele seja cada vez mais público de fato, com controle social e menos clientelista e menos conservador, porque ele ainda é muito conservador. O lobby das entidades no Conselho Nacional da Assistência Social ainda é muito forte, tá? E elas não largam o osso. Vocês viram que nos municípios está tendo agora aquele cadastramento das entidades e o Conselho Nacional, o Ministério, prorrogou pela 3ª vez, né, o prazo final das entidades para fazer o recadastramento para a certificação das SEBAS. Né? Quer dizer, essa ampliação de prazo não é uma ampliação de prazo porque os municípios não estão conseguindo fazer, mas é porque as entidades estão pressionando o Conselho. E nós temos que ter a leitura política disso. Ou as entidades ainda estão dando tom no Conselho. E quando eu falo as entidades, eu estou falando das suas direções, que entendem ainda a visão de que a assistência social é um direito, né, privado, que precisa ser garantido, e que o Estado é fraco, então tem que dar dinheiro para o setor privado de interesse público, né, para gerir
né, os pobres do nosso país. Nós não temos essa compreensão, porque o SUAS é um sistema que diz que a assistência social é direito do cidadão e da cidadã, né, inclusive buscando retirar dela essa condição de dependência. Então, finalizo com isso, né, acho que a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas. Agradeço novamente a atenção de vocês e do fórum e vamos para frente, porque a luta só vale se a gente faz a luta contente, se a gente faz a luta sabendo que a luta nossa tem um valor lá na frente e tem um valor para nós aqui hoje, tá? Eu acho que aí vocês estão de parabéns e é isso que nós temos que fazer. Valeu.